Boa noite a todos. Aula passada eu realizei a correção da lista, né? Falei sobre o módulo, que era o trabalho, que seria o trabalho do podcast, e o trabalho presencial, que vai ser uma lista de exercício, igual a do módulo 1, tá? E hoje eu vou continuar a apresentação do conteúdo do capítulo, que é o capítulo de tipos de sistemas de informação, que é o capítulo 4 da apostila, certo? Vou compartilhar a apostila com vocês aí. Tá? Deixa eu só ver se está gravando. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão visualizando minha tela? Sim, pessoal? Sim, Certo? Pessoal, então como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre os tipos de sistema de informação, a gente vai falar sobre os sistemas de informação que auxiliam o correio eletrônico, sistemas de processamento de transações, de fluxo de trabalho, o workflow, sistemas de informação gerencial, que é os MIS, né? Sistemas de informação de apoio à decisão, e a gente vai falar também sobre os ERPs, né? Planejamento de recursos empresariais, sobre sistemas de processamento de transações. Então, qual que é o objetivo desse capítulo? Identificar os tipos básicos de sistemas de informação, descrever as funções dele, quem usa e como eles são utilizados, e identificar os tipos de benefícios que eles apresentam. Então, os tipos mais comuns de sistemas de informação, como já até mencionei para vocês, é de correio eletrônico, sistemas de processamento de transações, sistemas de informação gerencial, sistemas de informação de apoio à decisão. Hoje, a nossa aula, basicamente, eu vou explicar esses sistemas de informação tradicional. Na próxima aula que teremos, eu vou explicar sobre os sistemas de informação já mais específicos, como que utilizando inteligência artificial, utilizando realidade virtual, sistemas mais específicos, e eu até vou fazer pedir para vocês também realizar uma busca na internet sobre mais sistemas. A gente vai entrar também em um debate sobre mais tipos de sistemas de informação específicos, tá certo? E qual que é o benefício desses sistemas de informação? Eles vão ajudar as organizações a realizar suas tarefas rotineiras ou especiais. Ou tarefas mesmo como especiais, eu digo, para apoio a decisões. Então a gente tem o quê? Registro de vendas, processamento da folha de pagamento, apoio à decisão em diversos departamentos, departamento de marketing, financeiro e aí tem mais. Fornecimento de alternativas para grandes projetos e oportunidades para essas empresas, ou até mesmo analisadas situações estratégicas. Então, por exemplo, um dos sistemas de informações hoje de maior crescimento é os sistemas de informação de comércio eletrônico. Então, como eu falei para vocês, até nas aulas anteriores, a forma de comercializar, ela mudou. Vocês concordam comigo? Comercializar produtos sim, mudou. Hã? Concordam? sim, com certeza. Então, assim, se você pensar na década, vamos falar, os anos 2000, que já tinha, o computador já era um pouco popularizado, mas ainda com alto custo, algumas pessoas tinham acesso ali. Comércio eletrônico ainda era muito tímido, concordam comigo? Vamos pensar assim, eu estou falando nível Brasil, tá? Quando não estou nem analisando o mundo, vamos analisar Brasil, nossa realidade. Era bem tímido, não era? Aí você pensa 2005, já começava as pessoas comprarem na internet, principalmente gente mais jovens. Mas aí, qual que era o maior medo? Ou não tinha medo? As pessoas já compravam. Eu acho que o maior medo era dos cartões, né? Era segurança, cartão, se vai chegar. Nunca tinha comprado, não era isso? Isso. Então, assim, o maior medo, acho que o maior desafio que foi quebrado isso, tá? Era a questão de segurança, tá? Até mesmo as operadoras de cartão de crédito hoje, elas estão dando uma segurança muito grande. Por exemplo, você contesta, por exemplo, eu já tive meu cartão clonado, tá? Você vai contesta as compras que fala que você não fez e prova que você não fez. É estornado para vocês. É esse valor, certo? Então, assim, essa segurança e aí a disponibilidade do serviço. As pessoas tinham medo de ataques, tudo, certo? Isso eu estou falando uma forma de comércio eletrônico entre cliente e empresa, mas
que acontece? Esse comércio eletrônico, ele também passou a ser de quê? De governo, empresa, tem os pregões eletrônicos. Vocês já viram falar de pregões eletrônicos? Que o governo utiliza até para comprar produtos, certo? Tem entre empresas e empresas, né? Então, isso aí, esse comércio eletrônico, ele começou a acontecer em todas as partes, certo? Então, esse sistema eletrônico, ele envolve todo tipo de transação que a gente utiliza eletronicamente por parte de companhias, que seriam, como eu falei para vocês, entre companhias, entre empresas, entre companhias, empresas e consumidores, entre negócios, entre o setor público. E, então, grande parte das pessoas hoje preferem realizar o serviço de comércio eletrônico, compram através de lojas online, pelo quê? Pela praticidade. Então, hoje, entendeu? Esses sistemas, hoje, eles têm que ser projetados por grande volume de tráfego. Isso, e transações para facilitar essas compras. Dando feedback para o cliente, monitorando, por exemplo, hoje quando você compra um produto, o que você quer saber também? Além de você comprar o produto, você quer saber as etapas desse produto. Se o seu pedido já foi aceito, se a nota já foi fraturada, se o produto já foi enviado, a rota de entrega do produto, não é isso? E depois a empresa ainda tem, nesses sistemas, ainda tem um feedback do cliente, perguntando se ela gostou da compra ou não, avaliação, não é isso? Então, o que acontece? Os sistemas de informação que são projetados para o comércio eletrônico, eles têm que facilitar as compras para as corporações, facilitar esse processo de comércio via a web. Então, comércio eletrônico nada mais é do que um comércio via web, via internet. Certo? Se eu perguntar para vocês, o que é um comércio eletrônico? É um comércio de qualquer tipo de instituição através da internet. Isso entre clientes, hoje até clientes podem fazer. A gente tem sistemas hoje que gerenciam o quê? Compras, venda entre clientes. Concordam comigo? Mercado Livre é um exemplo disso. Certo, pessoal? Então, esse mercado ele cresceu muito e outra hoje. Várias instituições pequenas hoje, elas têm que ir vendendo através da internet, lojas, as lives. Elas mudaram muito depois dessa pandemia. Concordam comigo? Hoje, a gente está utilizando a videoconferência para fazer live, várias lojas, certo? Eu vejo isso aqui na minha cidade, onde eu moro, Paracatu, em uma cidade que não é muito grande. Cidade de, por exemplo, 90, 100 mil habitantes, certo? Então, pessoal, hoje os clientes, eles não querem mais ficar... ninguém quer ficar uma hora mais no banco, quer? Não. Hoje a gente paga tudo através da web. Então, essa questão de segurança aí, ela foi quebrada, essa desconfiança. Porque antigamente, você perguntava, raras pessoas tinham comprado na internet. Hoje, se eu perguntar para vocês, no mínimo, qualquer um de vocês comprou mais de 10 produtos na internet. Tô mentindo? Ou tem alguém aí que nunca comprou na internet? Eu compro tudo na internet. Tá vendo? Então é isso. Isso No meu caso, a exceção é comprar local, assim, só mercado, até farmácia eu compro no aplicativo e retiro às vezes na loja. Então, pessoal, como eu falei para vocês aí, você falou para mim que a exceção hoje é você não comprar na internet. Então, grandes desafios dos mercados, dos comércios locais é colocar os produtos na internet também. E a pandemia potencializou muito isso, né, pessoal? Beleza, pessoal? Tranquilo? E aqui fala, por exemplo, por exemplo, aqui tem só uma atenção aqui no livro, ele falou assim, ó, o crescimento, os consumidores que experimentam as compras online apresentam a facilidade do comércio eletrônico e eles podem evitar as filas em supermercados, compra online a qualquer momento, do conforto de suas casas e obter os bens entregues diariamente. Aí aqui fala, por exemplo, nos Estados Unidos, até falam lá que tem isenções estaduais de impostos por comprar na internet, que a gente não tem nesse caso no Brasil, certo? Mas só voltando aqui, só para a gente resumir, o
que é aquele caso lá que vocês falaram. O lado negativo do comércio eletrônico é a preocupação dos dados pessoais que são compartilhados, e muitas empresas vendem esses dados até para a questão de marketing. E a outra questão é dos cartões de créditos, que tem medo de pessoas obter eles e utilizar eles de forma negativa. Realmente isso ainda acontece, tá? Só porque cada vez mais as operadoras de cartão de crédito têm, sim, dando mais amparo aos clientes em relação a esse tipo de fraude. Certo, pessoal? Professor, no meu caso, a gente nem percebeu, mas a própria companhia, ela bloqueou, a própria empresa bloqueou o cartão porque tinha tido uma compra suspeita, uma compra que não era condizente assim, com as compras que a gente estava habituada a fazer. Aí ela mesma bloqueou o cartão e aí quando a gente foi ver, a gente falou, tá acontecendo um problema com o meu cartão. Não, o cartão foi bloqueado por suspeita de fraude. Aí, você quiser, a gente envia um cartão novo. A gente nem chegou a perceber. Quando a gente viu, a própria empresa tinha bloqueado o cartão. Foi bem bacana, assim, porque não teve transtorno nenhum da gente ter que contestar a compra, de ter que ir atrás. Certo. Olha aqui para você ver. Isso é um sistema específico, certo? Que provavelmente tem algum algoritmo de inteligência artificial que analisa perfil de clientes, compras do cliente, tá certo? Que a operadora utilizou. Isso é um sistema de informação de decisão. Por exemplo, a operadora ela teve a decisão de fazer o quê? Bloquear seu cartão baseado nisso. Tá certo, pessoal? Então, assim, a gente tem um grande problema hoje, que é venda de dados, tá? O pessoal vende dados nossos. Por exemplo, várias empresas coletam dados da gente e esses dados são vendidos para companhias de marketing. Então, às vezes, quando você recebe ligações, você fala, pô, quem me passou meu número do meu telefone, sabe meu nome, sabe meu CPF? Vocês já observaram isso? A todo momento estão ligando para a gente, oferecendo produtos, até mesmo por isso. E isso é uma prática não legal que as empresas utilizam, certo? Isso acontece também com as empresas governamentais, né? Por Nossa! exemplo, a gente teve aquela fraude do INSS, onde um funcionário ele vendeu dados, né? Não, isso é complicado. Por exemplo, eu sou servidor público, a gente tem um problema direto. Banco toda hora ligando pra gente. Eu recebo no mínimo 3 ligações, 4 ligações por dia de bancos oferecendo consignado. Certo, pessoal? Então aqui o livro mostra um exemplo de dois sistemas. O sistema de compra tradicional, onde que a pessoa preparava uma requisição, aí tinha um setor que aprovava a requisição, aí essa requisição entrava no departamento de compras, depois a empresa vendia. Hoje, com comércio eletrônico, fornecia o produto fabricável, que no caso aqui, isso aqui pode ser genérico para qualquer coisa, mas no livro aqui ele fala de uma fábrica de móveis. Mas observa, hoje, olha o tanto que facilitou o comércio eletrônico. O sistema, você entra, compra, é aprovado, é acompanhado. Olha que facilitou. Diminuiu várias etapas do processo tradicional. Concordam comigo, pessoal? Certo? Sim ou não? Ou discordam? Concordo. Não, beleza? Porque assim, aí você tinha um setor, ou por exemplo, tinha uma pessoa que ia fazer o pedido. Aí um setor da empresa aprovava ou não aquele pedido, certo? Aí tinha entrada que você entrava aquele pedido que era demanda da empresa que ia solicitar um fornecedor que era para, por exemplo, para montar um produto aqui, por exemplo, acho que era o livro aqui ele fala de uma empresa de imóveis, tá? Então, cadê? Aqui ele fala aqui, ó, móveis para escritórios. Então tinha tudo isso que tinha todas as etapas para fazer. No comércio eletrônico é extremamente mais fácil e menos burocrático, assim, vamos dizer assim, mais simples da hora. Certo, pessoal? Então, esse comércio eletrônico, ele auxiliou as empresas. Isso, não estou falando empresas de grande porte, mas também empresas de pequeno porte. Hoje, uma empresa de pequeno porte tem várias empresas, por exemplo, sites aí de grandes lojas de varejo, de eletrodomésticos, que abrem espaço para outras empresas menores venderem produtos nessas empresas. Vocês já viram
que vocês vão lá e compram um produto de uma empresa, no site de uma empresa grandes aí, vamos falar na Magazine Luiza, Americanas, Casas Bahias, mas você está comprando de outra empresa que não tem nada a ver deles. Já observaram isso? Ou não? Sim, sim. Produto entregue por uma empresa tal, 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 tal. Não é isso? Isso são empresas que essas grandes lojas colocam aí, por exemplo, isso empresas menores ganham notoriedade ou conseguem vender produtos. Tá certo, pessoal? Hospedam, né, essas pequenas lojinhas, Isso. digamos assim. Certo? Sim, pequenas, médias, tem todas as empresas, quando você olha e vai procurar, são empresas grandes, certo? Mas vamos dizer assim, isso aí não tem nem... Eu falo assim, eu tenho uma prima que ela tem uma lojinha dentro do Magalu. Na verdade, nada mais é porque ela recebe uma comissão se você comprar no link dela, mas ela nem é vendedora. Ela, acho que pessoa física também, não sei se ela usa CNPJ, se eu não me engano, mas eu acho que ela meio que hospeda para pessoa. Acho que às vezes a pessoa faz aquele trabalho ali não sei como que funciona. Divulgação, né? Eu esqueci o nome, como que chama isso aí. Tá? Pessoal, aí outro sistema, a gente falou de comércio eletrônico, tem o sistema de processamento de transações. Certo? Então, por exemplo, transação é qualquer atividade rotineira da empresa. Que usa, por exemplo, uso intensivo de mão de obra. Parece que alguém entrou aqui, deve estar pedindo solicitação. Ou não? Afiliados, programas afiliados aqui. Certo? Aí eu vou pedir sempre que vocês forem entrar, para entrar com o link do Instituto, que aí não precisa pedir autorização, tá? Que eu não vi. Talvez foi porque vocês estavam mandando mensagem. E como eu estou compartilhando tela, eu não estou vendo as mensagens de vocês. Por favor, quando for, pode me interromper minha apresentação, que eu paro no momento que eu estou falando, que eu quero aqui mais um diálogo com vocês, certo, pessoal? Então, a gente tem os sistemas baseados em transações, certo? Que são sistemas que vai facilitar o que? Atividades corriqueiras, foram os primeiros sistemas que foram criados, tá? Por exemplo, um sistema de transação que calcula a horas trabalhadas do funcionário, que você vai entrar com o valor que? O valor da hora trabalhada e a quantidade de horas e vai calcular, por exemplo, um cheque. Então, esse aqui foi o primeiro sistema de informação que foram criados, certo? Então, ó, uma transação é qualquer intercâmbio em negócio, como pagamento a funcionários, venda a clientes ou pagamento a fornecedores. Assim, o processamento de transações de negócio foi a primeira aplicação de computadores para a maioria das organizações. Os sistemas de processamento de transações, ou conhecidos como TPS, é um conjunto organizado de pessoas, procedimentos, software, base de dados, dispositivos usados para registrar as transações completas de negócio. Então, eu até citei aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, entender um sistema de processamento de transações é o mesmo que entender as operações básicas de um negócio. Como, por exemplo, que um dos primeiros sistemas de negócio a ser computadorizado foi o sistema de folha de pagamento. As entradas básicas da folha de pagamento são a quantidade de horas de trabalho de funcionários e os valores pagos por hora. As saídas são cheques de pagamento. Os primeiros sistemas de folha de pagamento podiam gerar os cheques do funcionário juntamente com o relatório importante dos funcionários, os relatórios importantes dos funcionários requeridos pelas secretarias estaduais, federais, certo? Ou secretarias de Receita Estadual ou Receita Federal. Então, aqui só mostra aqui um exemplo, horas trabalhadas, tem o pagamento de horas e a gente tem o que? O processamento de transações de pagamento. Como resultado de saída, a gente tem os cheques de pagamento. Então, esse sistema, como sistemas de informações, que tem o que? Entrada, processamento e saída. Certo, pessoal? Então, assim, esses sistemas de transações podem ser para calcular o estoque de uma empresa, foram também sistemas contabilizados, ou, por exemplo, para gerar o relatório das vendas no dia, foram as transações que foram realizadas naquele dia, ou realizar a solicitação de compra, de demanda de estoque,
Então, isso são sistemas que foram de transações, baseados em transações, certo, pessoal? Então, esses sistemas de transação são vital para o funcionamento de uma empresa hoje, para ela operar no seu dia a dia, por exemplo, quantos funcionários, por exemplo, os funcionários recebessem o pagamento de forma correta, o registro das compras e o seu processamento. Então, isso foi, por exemplo, facilitou o quê? Organizar as atividades rotineiras da empresa ou as transações que ela realizava no seu dia a dia. Então, isso é extremamente importante. Tá, pessoal? Tranquilo em relação? Tranquilo, professor. Tá? Vocês vão ver. E aí, o que acontece? Tem o sistema de fluxo de trabalho, ou esse fluxo de trabalho também é conhecido como overflow, monitorar um conjunto, por exemplo, a atividade de trabalho está realizada, organizar esse trabalho, esse fluxo de trabalho, tá? Ou monitorar, por exemplo, Deus de organizar ele, coordenar, monitorar a execução de atividades dentro da empresa. Então, o objetivo básico desse sistema de fluxo de trabalho é fornecer ao funcionário acompanhamento, o roteamento, o monitoramento e apresentação de documentos e outros recursos projetados para melhorar os processos de negócio, o processo de trabalho da empresa. Até procurei aqui na internet o que é esse overflow, que o overflow é o termo que eu falei para vocês aí que significa fluxo de trabalho, que é e significa o quê? Que as atividades que constituem a entrega de suas tarefas regulares são arranjadas de modo organizado, bem como o agrupamento de responsabilidade da jornada de trabalho e organização de maneira encadeada. Então, assim, é organizar o trabalho de uma empresa. Por exemplo, vamos dizer assim, uma empresa organizar turnos de funcionários. Vamos pensar que uma empresa trabalha 24 horas no dia. Uma fábrica, por exemplo, de ração. Então, organizar o fluxo de trabalho dos funcionários, quem vai estar trabalhando no dia, rodízio desses funcionários. Então, tudo isso. Ou, por exemplo, uma empresa que quer analisar a produtividade de cada funcionário no período de trabalho, organizar turno. Então, tudo isso aí é para organizar o quê? As atividades desses funcionários na empresa ou no setor produtivo dessa empresa. Ou tarefas dessa empresa, vamos pensar que a empresa ela trabalha por demanda. Então ele quer organizar as demandas. Então vamos pensar, vou produzir X produtos em um dia. Então vou organizar isso se eu estou conseguindo, quais os dias que eu estou conseguindo manter a meta de produtividade. Isso é o setor produtivo, vamos pensar assim, a base produtiva da empresa, esse sistema de gerenciar esse fluxo desse trabalho é extremamente importante. Tá, pessoal? E o outro sistema que tem é o de planejamento de recursos empresariais, que é os sistemas ERPs aí da vida aí, que é um conjunto de programas capaz de gerenciar as operações vitais de um negócio de uma companhia. Então esse ERP já é um sistema já mais complexo, já tem mais módulos da empresa. Então utilizar o que? Já seria uma modernização já mais das empresas, já um sistema mais integrado que vai fazer o que tanto funções financeiras, vamos falar manufatura do negócio, gerenciar marketing, então tudo ele aí, esse app já é um sistema já mais que pode controlar a empresa em várias partes dessa empresa, desde a parte de estoque, parte de funcionário, a parte fiscal dessa empresa. Então ele já demanda por exemplo, um sistema mais robusto. Não vamos pensar, já não é um sistema, por exemplo, mais simples como de processamento de transações ou gerenciamento de fluxo de trabalho. Já é um sistema, vamos dizer, que ele já vai ter mais módulos nele, certo? Então aqui a maioria dos sistemas ERP também tem um subsistema de aquisição
que efetua os pedidos dos itens requisitados. Além desse processamento central de negócio, alguns sistemas ERPs podem ser capazes de apoiar funções adicionais de negócio, como recurso humano, vendas, distribuição. Possuir um PeopleSoft, por exemplo, que possui um ERP baseado na internet, que gerencia relacionamento com os clientes. Então, os ERPs, por exemplo, eles são uns sistemas já maiores que vão realizar várias partes do negócio. Já vão fazer uma gestão já do negócio maior. Então, os benefícios básicos da implementação do ERP incluem a simplificação da dotação de processos de trabalho melhorados e a melhoria ao acesso ao momento, melhoria no acesso no momento certo de dados para tomada de decisões operacionais. A gente vai ver que a gente vai ter até mais sistemas mais específicos, até mesmo já sistemas de apoio à decisão. Mas vamos pensar assim, são mais específicos, por exemplo, um sistema de apoio à decisão para montar uma empresa, então fazer um estudo, por exemplo, onde é a maior viabilidade de montar essa empresa. Isso já é um sistema mais específico. E eu posso dizer o quê? O ERP ele pode tomar decisão em relação à empresa, em relação, por exemplo, a compras. Então, já é um sistema como um todo, já maior, tá? Embora o ERP possui várias vantagens, há a possibilidade de existirem problemas, principalmente na sua implementação. Por quê? Qual que é o problema do ERP? Muitas das vezes você compra um sistema ERP, já é um sistema fechado, que não foi montado para a sua empresa. E aí ele pode ter mais dificuldades de você fazer a implementação. Então, por exemplo, muitos sistemas ERPs aí de muitas empresas, eles são desenvolvidos especificamente para essa empresa, tá? Para gerir aquele negócio. Ou, por exemplo, você comprar um ERP, por exemplo, vou comprar um sistema ERP para gerenciamento de uma gráfica, por exemplo, um sistema ERP para gerenciamento de um supermercado. E aí ele já é mais de uso específico e vai gerenciar, desde a inclusão de produtos, gerenciamento de controle de caixa, gerenciamento de estoque, emissão de nota fiscal, e aí vai aí, dentre várias funções que esse sistema tem, tá? Mas aí a empresa tem que alimentar esse sistema para que ele tenha resultado. Não adianta também a empresa, por exemplo, ter um sistema ERP, gerenciamento de estoque, tirar nota fiscal, se ela não utiliza esse sistema. Por exemplo, uma pequena empresa aí que, vamos falar, uma pequena empresa, ela comprou um ERPzinho para gerenciar um supermercado, vamos pensar uma merceariazinha pequena, mas que não utiliza, faz várias compras, venda, então sempre o estoque vai estar desatualizado, então ela não vai ter um controle aí, por exemplo, não vai saber o que ela vendeu durante o dia, vai ter um problema fiscal, porque vendeu o produto e não tirou nota fiscal, então aí não funciona, certo, pessoal? Tranquilo? Por exemplo, o meu diário eletrônico ele é um ERP. Se eu não lançar frequência, se não lançar nota, não vai funcionar. Então eu tenho que alimentar esses dados aí desse sistema, tá? No final desse sistema vai me gerar uma taleta que vai gerar, por exemplo, a taleta com as notas dos alunos, a frequência, que é um resumão que vai ser entregado no final do semestre para a secretaria. Tá, pessoal? Então aqui a gente tem, já vamos falar assim, uns sistemas já em nível já gerencial, que vai ser os sistemas de informação gerencial e tomada de decisão. O benefício do sistema, por exemplo, o benefício de um sistema de processamento de transação eficaz são tangíveis e podem ser usados para justificar seus custos em equipamentos computacional, programas, pessoal, materiais especializados. Eles aceleram atividades do negócio e reduzem os custos com o pessoal. Embora os sistemas de processamento de transação, aí a gente tem eles específicos, de contabilidade, finanças, já fossem valiosas, as companhias logo perceberam que os dados armazenados nesse sistema podem ser usados para auxiliar os gerentes a tomarem decisões em suas respectivas áreas do negócio. Por que que acontece? Eu tenho um sistema que ele já tem, vamos falar assim, baseado, eu já tenho tudo, já tenho a parte contábil, tenho a parte das transações que tem dentro dessa empresa. Vamos falar venda, compra, pagamentos, tudo. Aqui a parte financeira, tem a parte de recursos humanos. Eu posso utilizar isso para tomar decisão no meu negócio ou para gerenciar meu negócio, tá? Isso, por exemplo, esses sistemas, vamos pensar
que o gerente pode ver que o número de vendas da empresa está vendendo e aí ele utilizar o quê? Baseado que no número ali que ele está gerenciando de vendas diárias está diminuindo. Então ele pode fazer o quê? Como uma tomada de decisão, fazer uma proposta de marketing para o quê? Alavancar as vendas dessa empresa ou até mesmo mudar o portfólio ali da empresa de produtos. Concordam comigo, pessoal? Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, concordamos. Não, beleza. Quando não concordar, pode falar, professor, não concordo, tá? Pessoal, então assim, para que surgiu esses sistemas gerenciais? Para os gestores tomarem decisões de uma empresa ou para gerenciar a empresa como um todo. Então tem dois tipos de sistema. Um para tomar a decisão e um sistema de informação gerencial, que vai me dar uma gerência de toda a minha empresa. Produzindo o quê? Relatórios de venda, relatórios de compra, relatórios de pagamento, relatórios de horas de funcionário, relatório de folha de pagamento. Então, eu vou ter uma informação gerencial da minha empresa. Tá certo? Então, é um conjunto organizado de pessoas, procedimentos, softwares baseados em dados dispositivos usados para fornecer informações rotineiras a gerentes e a tomadores de decisão. Então, essa é a classificação dele. Então, o foco dos sistemas de informação gerenciais é basicamente eficiência operacional, marketing, produção, finanças e outras áreas de funcionamento de apoio à informação gerencial. Elas são interligadas em uma base comum e aí o que acontece? Esses sistemas de informação gerencial, eles vão gerar o quê? Relatórios com as informações das transações dessa empresa, certo? Então aqui, por exemplo, aqui tem uma figura 6, ela mostra isso. Então tem um sistema de informação gerencial de marketing, um sistema de informação gerencial financeiro. A gente vai ter aqui, ó, dentro desse sistema, a gente vai ter o sistema de processamento de transações, que é as vendas que foram realizadas, que vão ser alimentadas. Aí eu vou ter o quê? Um sistema gerencial de manufatura, que vai me dar os relatórios, por exemplo, das vendas, dos produtos dessa empresa. O meu estoque, outros sistemas gerenciais aí vai ter na empresa. Então, vai ser o quê? Um sistema que vai gerenciar a empresa como um todo, então todas as áreas da empresa, desde da parte financeira, marketing, produção, então, e das ações dessa empresa, certo? Então, o que acontece? Os primeiros sistemas que foram criados lá, eram sistemas mais simples. E aí, com a evolução dos sistemas de informação, ou mesmo a evolução da internet, esses sistemas, cada vez eles estão ficando maior e gerenciando, por exemplo, a empresa como um todo. Então, aqui tem um livro que cita alguns casos aqui de outras empresas, mas não vou deixar isso, tá? Então, por exemplo, esses sistemas, eles têm que gerar o quê? Relatórios de custo, folha de pagamento, contabilidade e tudo isso. E aí, por exemplo, uma empresa, ela pode perceber, por exemplo, que a folha de pagamento dela, ela diminuir, por exemplo, os gerentes podem falar, podem, baseado em recursos, falar, minha produção está lenta, minha folha de pagamento está alta, minha produção não estou conseguindo fornecer um produto competitivo no mercado, certo? O meu valor, porque eu estou tendo um custo de produção. E aí, o que acontece? Os gerentes vão ter esse custo de produção através desse sistema. Então, por exemplo, a empresa pode, para diminuir custo e pessoal, talvez a folha de pagamento é um grande problema, essa empresa pode falar, não, eu vou adquirir uma máquina nova, por exemplo, tinha uma máquina antiga, precisaria de 4 ou 5 funcionários para gerar 100 unidades, por exemplo, por hora. E adquirindo uma máquina mais moderna, e com 2 funcionários, apesar que um valor agregado maior nessa máquina, com 2 funcionários eu consigo fornecer 300 unidades por hora. Isso é diminuição de custo, certo? Então, é planejamento a longo prazo. E, assim, ele vai analisar baseado no quê? Uma demanda, talvez a demanda de produção, talvez que aqueles 100 produtos por hora não conseguiria atender o mercado dele. Aí vão pensar
e produzindo 300 produtos por hora, além de diminuir a folha de pagamento, ele vai atender a demanda de mercado. E isso, os sistemas vão, por exemplo, através de relatórios diários, isso pode ser um sistema para apoio à decisão dele em adquirir um novo equipamento ou expansão da fábrica. Tranquilo? Posso continuar? Certo? Tranquilo. Professor, Oi. a empresa, esses sistemas também são capazes, às vezes, de identificar uma possível melhora, mesmo que não seja uma alteração tão grande assim como pegar uma máquina que vai substituir pessoas. Às vezes a folha de pagamento ela vai ser um custo alto, mas às vezes ele não está produzindo, não é nem pela questão da máquina, pelo processo em si, digamos assim. Se esses sistemas são capazes de analisar o processo e falar para ele, não, mas o seu processo ele tá aqui, ele está sendo ineficaz. Isso seria um sistema de fluxo de trabalho. E a inteligência artificial também, ela analisa esses processos? Pode sim, pode analisar esse processo e, como eu te falei, aquele sistema talvez só de organizar o fluxo de trabalho que usa o workflows já melhora o desempenho da empresa, ou mudar a forma como está fazendo, tá? Às vezes não, mas porque assim, o fator pessoa também, ele entra aqui. Mas isso. Assim, o jeito de fazer é esse, mas se eu fizer dessa forma, eu tô ganhando tempo, porque se eu tô ganhando tempo, eu tô produzindo mais. Isso, talvez... Então, ele pode comunicar lá com a empresa, e a empresa passa esses dados para os analistas, e eles aperfeiçoam o sistema. Existe essa possibilidade também, né? Isso, é porque aí que acontece, aqui o que eu tô falando para vocês, o que acontece? Eu falei que existe um sistema que é baseado para comércio eletrônico, tinha um baseado no processamento das transações, que é o que? Venda, compra, calcular a hora de trabalho, pagar fornecedor, certo? Falei que tinha os sistemas lá de planejamento de recurso empresarial, que é organizar a empresa como um todo, que já era um sistema mais complexo, que ele gerenciava o sistema, já até subsistemas, né, de informação com processamento de transações, tudo, certo? E agora eu estou falando de dois específicos, que é um sistema gerencial da empresa, certo? E estou falando um de apoio à decisão, que é, por exemplo, para que a empresa tome decisões para resolver um problema, ou que, por exemplo, de localização de empresa, ou mudar o fluxo de trabalho, como eu falei para você aí, que analisando, baseado nessa análise aí, ele vai auxiliar, não, eu vou ter que mudar isso, eu estou tendo muito desperdício de matéria, tá certo? Aí eu quero melhorar. Então, assim, os gestores, até, por exemplo, eu posso utilizar esse sistema de apoio e decisão para apoiar, para decidir quais produtos eu vou comprar para o próximo ano, que são os produtos que mais vendem na empresa. Ou qual o melhor momento de comprar uma matéria-prima, tá certo? De colocar esse produto no mercado. Ou, por exemplo, qual o melhor momento de colocar o produto no mercado, tá certo? Avalia questões, às vezes, de clima, enfim, independente. Ele pode colocar as observações que o cliente quiser. O cara que está programando lá o sistema, ele vai desenvolver de acordo com a necessidade do cliente. Isso. Né? E aí hoje a gente tem técnicas, por exemplo, de inteligência. Esses sistemas hoje já podem ter incutido, já são, ali depois a gente vai até falar um pouquinho mais adiante, que vocês estão vendo que cada momento que eu estou falando aqui desses sistemas, cada vez eu estou trazendo ele com mais recursos. Tá certo? Então, assim, aí agora o que vai ficar para a próxima aula, a gente vai falar sobre sistemas já especialistas, que já é com inteligência artificial, a gente tem técnica de mineração de banco de dados, que a gente chama de data mining, banco de dados assim, grandes, entendeu? Então, isso vai melhorar muito em termos de competitividade das empresas, certo, pessoal? Então, como eu já até falei um pouquinho desse sistema de apoio e decisão, qual que é a função desse? Apoiar os gestores em decisões da empresa, tá? Então, assim, vamos falar, tomar, por exemplo, quando comprar o melhor produto, qual a melhor hora de comprar o produto, entendeu? Então, assim, isso vai para problemas bem específicos. Aqui fala, por exemplo, enquanto um sistema de informação auxilia a organização a fazer as coisas corretamente,
o sistema de apoio à decisão fazer a coisa correta, ou no momento correto, quando fazer, qual que é a melhor hora para tomar a decisão, uma decisão específica. Por exemplo, uma empresa, ela pode utilizar um sistema desse para olhar qual que é o momento, por exemplo, vou montar uma nova loja, e ela utilizar um sistema específico desse para ver qual que é o melhor local, utilizando técnicas de inteligência artificial, qual que é o melhor local de montar uma nova loja, certo? Ou qual é o melhor momento de comprar um produto, certo? Melhor local de inauguração, melhor época do ano. Isso, então tudo isso é para já com um problema específico, por exemplo, aqui o livro cita aqui, ó, pode resolver problemas, por exemplo, para uma fábrica de automóveis, qual a melhor localização para construir a nova fábrica? Ou a companhia de petróleo, qual a melhor localização para perfurar um poço? Entenderam isso aí? Tá? Então, por exemplo, por exemplo, talvez utilizar, é duro falar isso, mas, por exemplo, uma empresa de produção, talvez utilizar a inteligência artificial para analisar qual a melhor, qual o tipo, o perfil de funcionário é o ideal, o mais produtivo. Até mesmo para contratação de funcionário, qual que é a melhor idade, qual que é o tipo. Então, assim, pode ter, estou dizendo isso até para contratação de funcionário pode ser utilizado. Certo? Até mesmo aquelas empresas, aquelas entrevistas que a gente fala, tem que ter uma decisão de qual contratar. Já tem muitos programas que tem já esses sistemas já até para fazer esse recrutamento de funcionário, certo? Eles devem aplicar nos dados da psicologia, né? Então, porque a gente às vezes faz aqueles testes lógicos, hoje em dia a gente faz eles em planilha do Excel. Pessoal, então assim, esses sistemas de apoio à decisão, eles vão utilizar bases comuns de banco de dados para fazer isso com coleção de dados. Então, tem informação de várias informações, ou vários, esses sistemas de apoio à decisão, eles podem ter, eles estão relacionados a vários outros sistemas gerenciais da empresa, tá certo? E com base nesses dados que eles vão ter, eles vão apoiar os gestores nas decisões deles. Tá certo, pessoal? Pessoal, então é isso. Aí a próxima aula a gente vai falar sobre sistemas de informação específicos. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou querer um debate com vocês. Quero que vocês façam uma pesquisa na internet, procurem algum sistema de informação específico que utilize inteligência artificial, tá certo? Realidade virtual, técnicas de mineração de dados, até para a gente finalizar esse capítulo aqui, tá? E essa aula de hoje, basicamente, é o trabalho de vocês, que vocês vão fazer um podcast escolhendo um desses sistemas aí e explicando ele, tá? De 5 a 10 minutos, tá bom, pessoal? Eu vou finalizar aqui, tá? Para a aula, tá?